Hoje, 25 de março de 2025, documentos já revelam visão dos Estados Unidos sobre Brasil antes do golpe de 1964. Dilma Rousseff é reconduzida à presidência do Banco dos BRICS. Álcool custa quase 19 bilhões de reais por ano ao Brasil em saúde e produtividade, revela estudo. Chuvas e seca levam o governo a decretar emergência em municípios de 10 estados. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Documentos secretos recentemente divulgados mostram que os Estados Unidos monitoravam de perto o Brasil antes do golpe militar de 1964. Relatórios da época descreviam o então presidente João Goulart como fora da realidade e sugeriam que um golpe seria preferível a um possível alinhamento com o comunismo. O embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, teve papel central ao defender a derrubada de Goulart, temendo que o país se tornasse uma nova China. Os documentos também mostram que, pouco antes de ser assassinado, o presidente John Kennedy autorizou o apoio ao golpe, que se concentrou em 1964, iniciando uma ditadura militar de 21 anos. Estudo global revela aumento da altura humana no último século. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que no último século os homens cresceram 2 vezes mais rápido que as mulheres em altura e peso. O estudo, que analisou 135 mil pessoas de 69 países, aponta que esse crescimento foi mais acentuado em regiões mais ricas, impulsionado por melhores condições de vida, acesso à saúde e alimentação adequada. Os Países Baixos lideram o ranking com homens medindo em média 1,83 m e mulheres 1,70 m. No extremo oposto, Timor-Leste tem os homens mais baixos com 1,60 m, enquanto as mulheres da Guatemala são as menores do mundo com 1,50 m. O Brasil ocupa a 70ª posição entre as mulheres com média de 1,62 m e a 64ª entre os homens com 1,75 m. O estudo revela ainda que dos 20 países com as populações mais altas, a maioria está na Europa, embora a Ásia, América Latina e África também tenham registrado ganhos significativos. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A ex-presidenta Dilma Rousseff continuará à frente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS por mais 5 anos. A recondução foi confirmada pela ministra Gleisi Hoffmann e já havia sido sinalizada pelo presidente russo Vladimir Putin no fim do ano passado. O banco segue um rodízio de indicações entre os países fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A decisão de manter Dilma no cargo foi estratégica, evitando que a presidência fosse assumida pela Rússia em meio às tensões internacionais devido à guerra na Ucrânia. Dilma assumiu o posto em 2023. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Um estudo da Fiocruz revela que os problemas relacionados ao consumo de álcool custam 18 bilhões e 800 milhões de reais anuais ao país, somando gastos diretos do SUS e perdas indiretas como afastamentos e morte prematura. Desse total, 1 bilhão de reais é gasto apenas em hospitalizações e tratamentos de doenças como cirrose, câncer e transtornos mentais. Os homens respondem por 74% dos custos hospitalares, mas o consumo abusivo entre mulheres quase dobrou desde 2006, elevando os riscos de câncer de mama e outras doenças. Apesar das metas da ONU para reduzir o consumo em 20% até 2030, especialistas alertam que faltam políticas efetivas como aumento de impostos e restrições à publicidade.
INSS garante benefícios a trabalhadores com tuberculose. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março, chama a atenção para a gravidade da doença e os direitos dos trabalhadores afetados. Quem precisa se afastar do trabalho por causa do tratamento pode ter direito a benefícios do INSS. O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é concedido a segurado que não consegue trabalhar durante o tratamento. Já a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser garantida caso a doença cause sequelas graves que impeçam a pessoa de exercer qualquer atividade profissional. A tuberculose ativa está na lista de doenças graves que dispensam a carência do INSS, mas é preciso estar inscrito na Previdência ou dentro do período de graça, que é quando o trabalhador mantém a qualidade de segurado na data do diagnóstico. A concessão dos benefícios depende da perícia médica federal. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, através da opção Pedir benefício por incapacidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. 3 funcionários da área de controles internos e integridade da ABB Seguridade, empresa do Banco do Brasil, se afastaram por problemas de saúde mental em meio a denúncias de assédio moral. A equipe responsável por investigar irregularidades na holding foi totalmente substituída em 2024 após supostas pressões da gestão, incluindo isolamento da área, restrição de informações e avaliações profissionais prejudicadas. O Ministério Público do Trabalho investiga relatos de que o superintendente Maurício Azambuja teria dito que regras existem para serem flexibilizadas e promovido perseguição a servidores. Um funcionário registrou em cartório conversa em que recebeu nota baixa sem justificativa clara. O caso ocorre 2 anos após suicídio de diretor da Caixa em situação similar. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Desastres. Reconhecida a situação de emergência em 22 cidades afetadas em 10 estados. Estão na lista de 22 municípios do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Quem explica pra gente é Maíra Christian. A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 24 de março, a situação de emergência em 22 cidades afetadas por desastres. Estão na lista municípios dos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Para conferir a lista completa, acesse Ministério do Desenvolvimento Regional. Com o reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Christi. A UNAIDS, agência da ONU para HIV/AIDS, fez um alerta urgente. Sem retomada do financiamento americano, o mundo pode registrar 2 milhões de novas infecções por dia e um aumento 10 vezes maior nas mortes relacionadas à doença. A diretora executiva revelou que o congelamento de verbas já está fechando clínicas e demitindo profissionais de saúde em vários países. Dados da ONU projetam 6 milhões de mortes adicionais por AIDS nos próximos 4 anos, se os recursos não forem restabelecidos até abril. Os Estados Unidos, que contribuíam com 35% do orçamento da UNAIDS, suspenderam a ajuda externa no início do governo Trump. O Departamento de Estado garante que mantém programas emergenciais, mas a ONU afirma que o impacto já é devastador.
Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Hoje, 25 de março de 2025. Hemop realiza a coleta de sangue na UFPE nesta terça-feira. Dilma Rousseff é reconduzida à presidência do Banco dos BRICS. Álcool custa quase 19 bilhões de reais por ano ao Brasil em saúde e produtividade, revela estudo. Chuvas e seca levam o governo a decretar emergência em municípios de 10 estados. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Nesta terça-feira, 25, o Hemocentro de Pernambuco, Hemop, promove uma ação de coleta de sangue aberta ao público no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA, da UFPE, localizado na Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife. A coleta ocorrerá em 2 turnos, das 8h30 às 12 horas da manhã e das 13 às 16 horas da tarde, com o objetivo de facilitar a participação de doadores. Cada doação pode salvar até 4 vidas e é fundamental para manter os estoques do Hemop que abastecem hospitais em todo o estado. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 precisam de acompanhante, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado, descansado e portar documento original com foto. Uma equipe especializada estará no local para garantir segurança e agilidade no processo. Estudo global revela aumento da altura humana no último século. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que no último século os homens cresceram 2 vezes mais rápido que as mulheres em altura e peso. O estudo, que analisou 135 mil pessoas de 69 países, aponta que esse crescimento foi mais acentuado em regiões mais ricas, impulsionado por melhores condições de vida, acesso à saúde e alimentação adequada. Os Países Baixos lideram o ranking com homens medindo em média 1,83 m e mulheres 1,70 m. No extremo oposto, Timor-Leste tem os homens mais baixos com 1,60 m, enquanto as mulheres da Guatemala são as menores do mundo com 1,50 m. O Brasil ocupa a 70ª posição entre as mulheres com média de 1,62 m e a 64ª entre os homens com 1,75 m. O estudo revela ainda que dos 20 países com as populações mais altas, a maioria está na Europa, embora a Ásia, América Latina e África também tenham registrado ganhos significativos. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A ex-presidenta Dilma Rousseff continuará à frente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS por mais 5 anos. A recondução foi confirmada pela ministra Gleisi Hoffmann e já havia sido sinalizada pelo presidente russo Vladimir Putin no fim do ano passado. O banco segue um rodízio de indicações entre os países fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A decisão de manter Dilma no cargo foi estratégica, evitando que a presidência fosse assumida pela Rússia em meio às tensões internacionais devido à guerra na Ucrânia. Dilma assumiu o posto em 2023. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no blog da Folha. No trajeto até ser eleito presidente nacional do PSB, dia 1º de junho, o prefeito do Recife, João Campos, tem os congressos municipais e o estadual para reforçar as articulações políticas em Pernambuco. Os encontros também são uma oportunidade de colocar o pé na estrada, apresentar-se à militância de outras cidades e consolidar seu nome como pré-candidato ao governo do estado em 2026. O ponto de partida será nesta terça-feira, quando a legenda reúne militantes e a maior bancada de
vereadores eleita na capital pernambucana. São 15 parlamentares, 3 a mais que na legislatura anterior, quando a casa de José Mariano dispunha de 2 vagas a mais, eram 39 cadeiras e agora 37. O ato será realizado na sede estadual do partido, no Espinheiro, bairro da Zona Norte do Recife. Tá no JCPE. Os programas e ações criados pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, para atender gratuitamente a população nas áreas de saúde e autocuidado, servirão de modelo para a criação de projetos semelhantes na Assembleia Legislativa de Roraima. Os primeiros programas a serem implementados na região norte do Brasil serão o ALEP Mulher e o ALEP Cuida. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Roraima, o médico Cláudio Linhares de Sá Filho, conhecido como Cláudio Cirurgião do União Brasil, conheceu em loco a execução do ALEP Mulher em visita à estrutura montada para o programa. A iniciativa institucional, que foi realizada pela casa na última semana, prestou cerca de 7.000 atendimentos dentro das comemorações do mês da mulher. A visita à Assembleia Legislativa de Pernambuco foi acompanhada pelo primeiro secretário da ALEP, deputado Francismar Pontes, do PSB, e pelo superintendente de saúde, Wilde Ferreira. Tá no G1PE. Com apenas 16.677 habitantes e localizada a 107 quilômetros do Recife, o município de São Vicente Ferrer, no agreste de Pernambuco, instalou painéis de energia solar em todos os prédios públicos, incluindo hospitais e escolas, e inaugurou uma frota de carros elétricos. A iniciativa deve gerar uma economia de até 1,5 milhão de reais por ano para o município, segundo a prefeitura. Lançada oficialmente na sexta-feira 21, a instalação das placas solares, na verdade, começou desde 2023, depois que a cidade conseguiu uma linha de crédito de 4 milhões de reais junto ao Banco do Brasil e foi concluída no fim do ano passado. Ao todo, 1.850 painéis que convertem a luz do sol em eletricidade foram colocados nos telhados de 15 imóveis. Entre eles estão 4 escolas, uma creche e 7 unidades hospitalares, além das sedes administrativas. O Rádio Notícias volta já.